Olá, aqui é Paulo César, esse é o nosso Café Estoico, mais um dia. E hoje eu quero conversar com você sobre a lei da atração. Quero lhe explicar por que a lei da atração, às vezes, nós temos dificuldade de fazer com que ela funcione ao nosso favor, porque funcionando ela sempre está. Isso que está ao seu redor, né? Olha, sua vida é a lei da atração, como a lei da gravidade. Você não liga e desliga, né? Se você conhece ela, ela funciona. Se você nunca ouviu falar sobre a lei da gravidade, ela está funcionando na sua vida, né? A lei da gravidade foi descoberta por Newton, né? Ela já existia. Se descobriu, né, que ela existia, que aquilo que nos mantém aqui, aquilo que sempre acontecia, é a lei da gravidade, a lei da atração é da mesma forma. Eu quero conversar com você sobre por que ela funciona, por que ela não funciona, e eu quero fazer uma analogia com PUA, né? Pick-up artist, é uma coisa que me interessou durante um certo tempo na minha vida e eu ainda acompanho uns caras muito bons que trabalham com isso, né? Pick-up artist é o artista da conquista, né? Você aprender a ser um conquistador de mulheres, né? E eu quero fazer uma analogia muito interessante sobre conquistar uma mulher e a lei da atração, porque, sabe, são muito parecidos. Esse vídeo é para homens e mulheres. Cada um vai tirar algumas coisas diferentes, mas no final, homens e mulheres, vocês vão aprender, você vai aprender, né, como funciona a lei da atração. E aí eu quero contar um pouco sobre minha história, mas antes de mais nada, não gosto do nosso café histórico, forte, sem açúcar, delicioso, como deve ser a vida. Dê logo um like aqui embaixo, já deu, dê logo um like, dê o like, né? Depois, se você quiser, você tira, mas aí você não esquece de dar o like depois. Então, dê logo agora. E se inscreva no canal se você já não estiver inscrito ou inscrita, que agora nós vamos direto ao ponto. Eu quero contar para você um pouco sobre a história da minha vida. Eu era um garoto brasileiro, fui morar nos Estados Unidos. Cheguei lá, eu tive que me adaptar, né? Eu tive que aprender inglês, eu tive que aprender como as coisas funcionavam lá, diferente do Brasil. As pessoas são pessoas em todo lugar do mundo, sabe? Nós temos os mesmos desejos, os mesmos medos, as mesmas frustrações, os mesmos problemas, mas a interação social nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Agora, os Estados Unidos também é um país enorme, né? Assim como no Brasil. E, de repente, eu estou falando daquele pequeno espaço que eu estava morando lá. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu tive que me readaptar, eu tive que reaprender português. Eu tive que reaprender a conviver com as pessoas de uma forma diferente que eu convivia lá. E aí, sabe, eu com 12, 13 anos de idade, eu passei por uma experiência muito interessante. E aí onde eu quero falar com você sobre a lei da atração, sabe? Porque é um aprendizado. É um aprendizado. É uma arte. Você aprende. E mais, sabe? Essas coisas, se você não está aberto ou aberta para aprender, fica difícil, porque de repente, sabe, surgiu esse filme, O Segredo, e todo mundo assistiu, e foi maravilhoso, e foi fantástico, mas, sabe, muitas das coisas que diziam ali são coisas que a gente já sabia, coisas que a gente já fazia, já desejava, já pensava, já sonhava, já fantasiava com o que a gente queria, nada, né? Mas o segredo, ele está escondido no segredo, e um dos segredos, um dos maiores segredos do segredo, um dos maiores segredos de você manifestar, de você co-criar, é você estar aberto a aprender a co-criar, porque co-criando nós já estamos, mas co-criar aquilo que você quer, né? Então, eu voltei para o Brasil e uma das primeiros aprendizados que eu tive foi muito interessante. Eu tinha um colega, eu tinha 13, 14 anos, e eu tinha um colega de sala, e tinha uma menina muito bonita na minha sala, e ele agarrou ela, na minha frente, no meio da sala. E ele agarrou de uma forma meio, sabe, pegada. E eu vi aquilo, eu disse, uau, né? Eu era totalmente sem noção. E você vai ver quanto eu era sem noção através dessa história. Eu era
absolutamente sem noção. E aí depois, no mesmo dia, eu agarrei ela do mesmo jeito. E ela me empurrou, né? Ficou completamente indignada com aquilo, ela ficou muito aborrecida. O que é isso? E eu disse, como assim? Né? E ela disse, que história é essa? Que é que você está fazendo? Né? Ficou louco? E eu disse, não, mas fulano lhe agarrou desse jeito. E ela olhou para mim e disse, fulano, você não é fulano. Sabe, intuitivamente, foi um dos maiores aprendizados da minha vida, porque naquele momento eu entendi que você pode fazer o que você quiser, com quem você quiser, mas primeiro você tem que conquistar o direito. Você tem que merecer, você tem que conquistar o direito de fazer o que você quiser com quem você quiser. Não é você só chegar e fazer, não. Algumas pessoas podem fazer coisas que outras pessoas não podem. Algumas pessoas podem fazer coisas e essas coisas são aceitas. E outras pessoas fazem a mesma coisa e isso não é aceito, porque aquelas pessoas conquistaram o direito. E aí eu aprendi que eu tinha que realmente aprender né? E aí veio os 14, 15 anos e eu totalmente nerd, né? E eu tenho um grupo de amigos de nerd e a gente queria conquistar as meninas, queria ir para as festas, queria ficar com as meninas. E naquela época ficar era um beijo, né? Hoje em dia ficar, o céu é o limite, mas naquela época era um beijo. E aí dar uns beijos na menina, pronto, aí você era o super-homem. Mas eu era completamente tímido, completamente sem noção. Por essa história que eu acabei de contar, dá para você entender mais ou menos como eu era sem noção. Mas, sabe, a gente morria de medo de chegar perto de uma garota. E aí começaram as matinês no domingo e a gente ia para uma boate que até meia-noite era para adolescente. E a gente ia lá e, sabe, depois de várias vezes indo, finalmente eu conquistei, sabe, criei coragem de chegar perto de uma menina. E quando eu cheguei perto, eu levei um fora, né? E aí eu voltei com o rabo entre as pernas, né? Todo sem jeito. E aí, os colegas, né? E eu disse, não. Eu disse, não. Mas aí, sabe, no domingo seguinte, eu levei 3 foras. E eu tenho um amigo que era tão inepto quanto eu, e ele levou 4 foras. E aí, sabe, aquilo virou uma espécie de brincadeira. A gente chegava perto da menina assim, você quer dançar comigo? E a menina dizia, não. Eu, oh, tá certo. Né? Aí você voltava, sabe, se sentindo o lixo da humanidade, e depois você corria de novo, chegava perto de outra e dizia, você quer dançar comigo? E a menina dizia, não. E você, ok. E você voltava, e depois a gente começou a levar 4 foras, e 5 foras, e 6 foras, e virou uma competição para ver quem mais levava fora. E de repente, eu estava chegando perto das meninas, e meu amigo também, a gente chegava e dizia, e aí? Vai me dar mais um fora? Sabe assim, a gente já estava levando tanto fora, que você começava a se sentir à vontade com a coisa, o excesso de potencial, que faz com que a lei da atração não funcione. Porque você está tenso demais, você está... Sabe quando você está tenso, você está morrendo de medo de levar o fora. Nada atrai mais do que o medo. Medo é uma das forças, não é a força, mas sabe, se brincar, é a segunda força mais potente que atrai aquilo que está o objeto do seu medo. Então, a gente chegava lá, já sabe, e de repente aquele medo era tanto fora. Teve dia da gente levar 30, 40, 50, 60 foras, né? A gente chegava assim, um grupo de 3, 4 garotos e dizia assim, quer dançar? Não. Aí eu olhava para outra, já olhava com um sorriso na cara, né? Aí dizia assim, você vai me dar um não também? Vai, então diga logo. Aí já dava um não. Pronto, e a gente ia contando, sabe?
Às vezes a gente chegava na frente da garota já contando, dizia assim, olha, eu já levei 49 foras, você vai ser meu número 50, e não deu logo não. E quando ia baixando essa expectativa, o medo, porque virou uma brincadeira, virou uma coisa engraçada, começaram a aparecer os sims. Porque você já chegava na garota assim, sabe? Tranquilo. Você já não ligava mais. Você não estava nem aí. Sabe, às vezes acontecia de chegar numa garota e dizer assim, você quer dançar comigo? E a menina dizia sim. Aí você dizia, tá certo. E virava a cara. Sabe, já virava. Porque você estava tão... Você já sabia que era o não. Aí ela dizia sim. Aí você já... Aí você, peraí. Você disse sim. Então, vamos dançar. E a coisa começou a desenrolar. Mas isso foi só o primeiro passo, né? Porque aí tinha aquela coisa, você dançava com a menina um pouquinho e o negócio era levar ela para o jardim, né? Você tem que tirar ela da pista de dança para... Aí eu chegava lá e eu começava a conversar e perguntar coisas sobre ela, e fazia amizade. Aí você ia para onde? Pro friend zone. Então, de tanto fora, tanto fora, tanto fora, tanto fora que você ia levando, de repente aquele fora já virou normal, já virou tranquilo, já virou sem problema. Mas o problema era o passo seguinte, né? E aí, quando a gente levava a menina lá para fora, vinha toda aquela tensão de novo, você já ia tudo. Eu tinha, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Porque chamar a menina para dançar já não era mais problema. Mas o passo seguinte, agora como é que eu vou fazer para dar um beijo nela? Aí você ia lá, aquela tensão todinha de novo. E isso foi começando a acontecer com mais frequência. E aí o que é que acontece? O excesso de potencial vai diminuindo. Sabe, você chega um momento que você já começa a receber muito sim, e você já começa a sair, e você já começa a ir para o jardim, só que nunca funciona, mas você já sabe que não vai funcionar, no final ela não vai querer lhe beijar mesmo, e aí você já perde o medo, né? E aí, quando você vai perdendo o medo, você vai se tornando cada vez mais natural. Você começa a não ter expectativa de um sim e não ter um medo de um não. Você sabe o que você quer, mas essa expectativa diminuiu tanto que você já não tem... Desligar aqui. Pronto. Você já não tem mais o medo do não, você já não tem mais a expectativa, né, desesperada do sim. E aí a coisa começa a fluir, você começa a atrair, você começa a transformar. E aí, né, você também começa a observar. E eu começava a ver, sabe? Eu dizia assim, não, eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí eu começava a olhar as pessoas já chegavam beijando, eu dizia, não, mas aí tem que conversar. Como é que eu vou chegar dando um beijo na menina se eu não sei nem o nome dela ainda? Isso não é certo. E aí é onde muitas pessoas se atrapalham com a lei da atração. Porque o universo, sabe, não é o que você acha que é. A realidade não é como você idealiza que seja. A realidade é a realidade. E você tem que aprender a lidar com essa realidade. Sabe, muitas vezes as pessoas... Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm para co-criar, para manifestar os seus desejos, as suas vontades, é essa coisa, esse idealismo de dizer assim, não, mas se eu estiver bem, mas tem tanta gente passando fome no mundo, sabe? E você se sente culpado toda vez que você, sabe? Tem 3 pessoas concorrendo a um emprego, só tem uma vaga, e aí você lá na sala de espera, antes da entrevista, você conversa, você bate papo e você começa a gostar das pessoas e de repente você conquista a vaga, mas aí você começa a se sentir mal,
porque você pegou aquela vaga e aquela outra pessoa estava precisando daquela vaga. Você também estava, mas sabe, e ao mesmo tempo que você está feliz por ter aquela vaga, você está se sentindo culpado ou culpada, né? Porque você tem um ideal de mundo, porque nós precisamos confiar mais na realidade, em Deus, no universo. Sabe, tem muita coisa no mundo que você não tem condições de compreender, que a nossa mente racional não tem condições de compreender. Por exemplo, né? Um argumento que muitas pessoas usam para não acreditar em Deus é dizer assim: como pode um Deus deixar criancinhas morrerem? Como pode um Deus deixar tantas criancinhas morrerem de fome? Eu não tenho a resposta para essa pergunta. Agora eu vou lhe dizer qual é a resposta que eu me dou. Deus sabe. Deus sabe. Como é que pode tantas criancinhas estarem sofrendo, doentes e sofrendo até coisas inomináveis, e Deus sabe. E uma das respostas que eu tenho para isso, uma das racionalizações que eu tenho para isso é que, sabe, essa vida que nós temos aqui não é a nossa vida, é uma espécie de sonho. Como quando você sonha, tem um pesadelo terrível e coisas horríveis acontecem com você no sonho, mas foi só um sonho, nada de mal aconteceu com você. Eu acredito que essa vida é um sonho. E de repente, sabe, um dia, quando chegar o momento, nós vamos acordar e esse foi um cochilo que nós demos e vivenciamos experiências, mas nada de mal realmente aconteceu com você. Sabe, como essas dores que você sofreu, essas mágoas que você sofreu no passado, e na época doeu pra caramba, porque você estava identificado ou identificada com aquilo naquele momento, mas depois, hoje, você olha para trás e sabe aquele primeiro namorado, aquela primeira namorada que você achou que ia morrer, sabe? Que nunca mais vou gostar de ninguém. E de repente você olha para trás e você diz assim: oh, meu Deus, né? Nem era a pessoa certa para mim, né? E às vezes até você se encontra com essa pessoa hoje em dia, você tem a oportunidade de conversar um pouco com ela e você diz: oh, ainda bem que não deu certo. Não é? Porque assim, o que ficou foi uma memória com um sonho. E hoje, sabe, na neurociência se sabe que nossa memória, cada vez que nós relembramos daquele episódio, de qualquer episódio, você está recriando. A memória não é uma coisa fixa. Quantas vezes a gente lembra de pessoas que estavam em determinado lugar quando elas não estavam? Eu me lembro do Natal, né, 10 anos atrás, no Natal na casa de fulano, você estava lá, a pessoa não estava. Não estava. Mas na sua memória ela estava. Então eu acho que essa vida é meio que um sonho. Mas enfim, sabe, a realidade é a realidade. E não adianta você querer que seja do seu jeito. Às vezes a gente tem que aprender. A vida, Eben Pagan, um dos grandes professores que eu tenho, ele diz assim, a vida é contra-intuitiva. Muitas coisas da vida são contra-intuitivas, sabe? Intuitivamente, e não é intuição verdadeira, né? Mas assim, logicamente, você diz, não, tem que funcionar desse jeito, mas não é desse jeito que funciona. E só para terminar essa questão de Deus, de crianças, de pessoas que sofrem, quanto mais você tem, mais você vai poder
ajudar essas pessoas. Quando você precisa ter saúde para cuidar de alguém que está doente, senão são dois precisando de ajuda, né? Então, mas vamos voltar para a lei da atração. Então eu comecei a olhar ao meu redor e eu vi assim, o cara chega e beija. Eu disse assim, mas isso não é certo. Mas eu disse, vá, que se dane o que não é certo. Depois de tanto não dar certo do seu jeito, né? Não estava dando certo do meu jeito. Então eu disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer errado e vou ver no que dá. Aí pronto, no domingo seguinte eu chamei a menina para sair, né, dançamos um pouquinho e tal, não sei o que, e, né, aquele negócio, você está falando com a pessoa e a pessoa fala para você e você faz assim com a cabeça, porque você não está entendendo nada, o som está alto demais. Aí você sai, chega lá fora, eu cheguei, pum, dei um beijo na menina. Uau! Funciona, né? Coisa funciona. E aí depois você conversa, aí depois você tá ali abraçado, você conversa e você brinca e a coisa, né? Mas ali ainda o excesso de potencial era muito forte. Então depois do primeiro beijo, ai meu Deus, né? Claro que não foi o meu primeiro beijo, mas né? O primeiro beijo ali, Deus funcionou e uau, e o excesso de potencial. E agora? O que é que eu faço? Mas é por isso que a lei da atração não funciona, sabe? Esse excesso de potencial. Quando você relaxa e você confia e você sabe o que você quer, a coisa anda. E sabe, tem uma brincadeira que diz assim, muito peixe no mar, a gente dizia muito isso, sabe? Porque assim, para cada menina bonita que lhe dá um fora, tem outra mais bonita que ainda não lhe deu um fora, né? Mas é assim que funciona, né? Então você vai confiando. Isso é uma lição tanto de... E eu espero que você não esteja olhando para mim como um monstro. Eu estou falando sobre o aprendizado de você conseguir o que você quer e como, quando você começa, você perde o medo de errar. Você perde o medo de não dar certo e você começa a acreditar profundamente que vai dar certo. Se não der aqui, vai dar ali, vai dar certo. Porque dá certo e você começa a ver evidências que dá certo. Isso gera uma coisa chamada confiança, gera uma coisa chamada fé, né? E isso vai transformando você por dentro, você vai crescendo por dentro, você vai ousando mais. E isso aí foi um aprendizado para mim, sabe? E eu aprendi que, sabe, quando você quer uma coisa, não tenha medo de receber um não. E nós, quantas vezes, sabe, recentemente eu estava conversando com uma pessoa conhecida nossa e ela estava com um namorado que, né? Eu digo muito, eu sinto cheiro de cafajeste a 10 quilômetros de distância, e isso é muito útil quando você tem muitas filhas, né? E ela começou a me contar sobre esse namorado dela, eu disse, esse cara não presta. Eu disse, não, você está correndo para o julgamento. Eu digo, olha, eu não estou dizendo que esse rapaz não presta como pessoa, ele pode ser uma boa pessoa, mas assim, como namorado, ele não está agindo de forma correta com você, ele está agindo feito um cafajeste, né? E quando ela disse, mas eu mal lhe contei sobre ele. Eu digo, o que você me contou foi suficiente. Um homem não age assim. E ela chegou e me disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim, mas sabe, aí depois ela viu que realmente o cara, né? Tá vendo? Mas aí ela disse, agora eu vou passar mais 2 anos sofrendo para me recuperar desse, para depois arrumar outro namorado que leva mais 1 ano, e aí depois me decepcionar de novo. Eu sou assim. E eu olhei para ela e disse, caramba, sabe, você não está mais numa idade tão jovem. Ela é jovem, né? Mas vamos ser sinceros, se você está com 15 anos de idade, você pode se dar o luxo de
se apaixonar e ficar 2 anos com a pessoa e não deu certo, e depois você fica mais 1 ano e 2 anos com outra pessoa e não dá certo, e depois mais 2 anos. Mas quando você já está com 37 anos de idade, você é jovem, você é bonita, se você é mulher, você está na idade mais bonita. Mas se você passar 3 anos para descobrir que um cara não é certo, sabe? Você vai estar com 40 e aí depois o próximo mais 43, e depois 46, e depois 49, e depois 52, né? Sabe? Eu gravei um vídeo recentemente que eu digo assim, cara, ande rápido. Quanto mais rápido você levar um fora, mais rápido você tá na próxima pessoa, sabe? E você já observou uma coisa assim? Os seus problemas começam quando a pessoa lhe dá um sim, né? Você pede uma pessoa em namoro, né? Aí, se essa pessoa lhe diz não, você não vai ter problema com essa pessoa. Seu problema é só, né? O ego tá ferido. Mas quando essa pessoa diz sim, agora começaram os problemas que você vai ter com essa pessoa. Então, quanto antes você levar um fora e partir para o próximo, se essa pessoa não era certa, melhor. E nós temos esse mesmo medo, sabe? Nós temos esse mesmo medo de não dar certo, nós temos esse mesmo medo de, ai, mas, sabe, se eu pedir, não der certo, a gente não pede. Quanto mais rápido você disser o que você quer para o universo e não conseguir, você vai dizer assim, excesso de potencial. Quanto mais não você receber do universo, mais você vai, e sem perder a fé, tá certo? Porque muitos colegas meus, a maioria dos meus colegas, eles levavam fora e desistiam. Você não desiste, você faz o próximo pedido, e aí você, sabe, se você vai fazendo pedido e pedido e pedido, e o universo vai lhe dizendo não, 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 vai chegar um momento que de tanto pedir você baixou o excesso de potencial. Você deseja uma coisa, você não tem medo de desejar o que você quer, de querer o que você quer, de querer co-criar o que você quer. Mas o não é algo do outro mundo. Então você perde o medo de receber o não. E com isso você diminui esse excesso de potencial. Excesso de potencial é como essa ansiedade, tem que ter, porque quantas coisas você já tinha que ter e você não teve. E aí você sabe que esse ter que ter, se você não conseguir, você vai sobreviver. E você diminui essa necessidade, porque essa necessidade, ela atrai mais necessidade. E aí a coisa começa a vir. Por quê? Porque você diminuiu essa necessidade, essa ansiedade, esse desespero que atrai mais desespero. Mulher não gosta de homem desesperado. Mulher gosta de homem que, sabe, ela vê que ele está interessado nela, ela vê que ele realmente está interessado nela, mas ela vê que se ela der um não para ele, ele vai seguir a vida dele. Quem ficou para trás foi ela. A lei da atração funciona muito assim, sabe? Quando ela vê que você está muito assim, eu digo muito não para minha filha. Quando minha filha diz, eu tenho que ter isso, eu digo não. Não, você não tem que ter isso. Eu quero que você aprenda que você não tem que ter isso. Você não tem que ter isso. Você não precisa disso. Sabe, quando uma criança está assim, eu tenho que ter esse brinquedo porque todo mundo tem esse brinquedo. Eu digo, não, você não tem que ter esse brinquedo. Você pode ter esse brinquedo. E a lei da atração é muito como uma mulher. Muito como, sabe, essa coisa de que você chega... Imagine, né? Se você é mulher, você chega, o cara chega assim... Você é a mulher da minha vida, você dá 2 passos para trás, não dá? Agora, se o cara chega conversando, tranquilo, sabe? Como quem diz assim,
Cara, estou interessado em você, mas você está interessado em mim ou quer conversar, quer... Vamos ver no que nisso vai dar. É isso, sabe? Então, nós estamos fazendo essa experiência no grupo fechado, né? O link está aqui embaixo, se você quiser participar. E eu estou falando aqui também para as pessoas que estão lá. Sabe, algumas pessoas não... Nós fizemos uma experiência de manifestar um sinal, uma algo extraordinário, que não pode ser tido como coincidência, não pode ser tido como algo, sabe? Foi algo assim que o universo mostrou a cara, Deus mostrou a cara, Deus mostrou, está aqui. Isso aqui é uma prova de que eu estou aqui. E eu acho que algumas pessoas não conseguiram o resultado desejado, e eu acho que é justamente essa necessidade. Outra coisa, outro erro nosso, sabe? É aquela coisa de tudo tem seu tempo, sabe? Jesus, falando sobre conquista de Jesus e tanta coisa aqui, né? Mas Jesus ele não chegava e dizia assim, sabe, estava o aleijado, ele dizia assim, Deus, por favor, Pai, cure esse aleijado. Aí eu olhava para o aleijado e dizia assim, pronto, eu já pedi, agora vamos esperar, né? Vamos esperar. Né? Chegava um cego para Jesus e diz, Pai, por favor, restaura a visão desse homem. Aí ele olhava para o cego e dizia assim, o cego não podia olhar para ele, mas ele olhava para o cego e dizia assim, eu já pedi, agora só nos resta esperar. Não, Jesus olhava para a pessoa e dizia assim, Pai, né, cura esse homem, levanta-te e anda. Levante agora e ande. Sabe esse negócio de muito, sabe, assim, não, assim, eu vou ficar aqui sentado e Deus vai mandar um emprego para mim. Cara, pode acontecer, sabe? Eu acredito firmemente que Deus abriu o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho. E Deus pode abrir o mar que Ele quiser. Ele pode abrir o que Ele quiser. Mas o povo hebreu, ele teve que sair da cidade. Teve que chegar na beirada do mar vermelho. Sabe, eles estavam... Imagine aquele povo andando para o mar vermelho. Aquela multidão seguindo um louco com um cajado na mão, Moisés, e eles olhando para o Mar Vermelho, olhavam para trás para a cidade, olhavam para o Mar Vermelho, olhavam para trás para a cidade, e eles olhavam assim e diziam assim, como é que a gente vai atravessar isso? Imagina, nós estamos indo direto para o Mar Vermelho. Como é que a gente vai atravessar aquilo? Ninguém vai conseguir atravessar aquilo. Nós não vamos conseguir atravessar aquilo. Aquilo não vai ser, né? Mas eles continuaram caminhando para o Mar Vermelho e o mar se abriu. Você precisa não desistir. E se você quiser desistir, é um direito seu, mas você precisa não desistir. O segredo do segredo, sabe, é você diminuir esse excesso de potencial. Como é que você diminui esse excesso de potencial? É você começar a entender que o excesso de potencial é essa necessidade, esse desespero, essa é a única saída, isso tem que acontecer e o universo não gosta disso, Deus não gosta de pessoas desesperadas, mulheres não gostam de homens desesperados, homens não gostam de mulheres desesperadas, seres humanos não gostam de seres humanos desesperados. Sabe, uma vez eu fui alugar uma casa minha e essa casa estava fechada e eu estava tranquilo com ela fechada, né? E minha mulher começou, vamos alugar, vamos alugar, vamos alugar, vamos alugar, vamos alugar, e eu disse, está certo. Ela disse, vou botar o anúncio, eu disse, bote. E aí ligou uma pessoa para mim. E ela estava tão desesperada para alugar minha casa, que sabe, você para e você diz assim, sabe,
desespero gera tanta coisa negativa. E você... Eu botei 2 pés para trás, né? E minha mulher, vamos alugar, tem que pegar a documentação, não sei o quê. E eu, sabe, em banho-maria. Aí passou um dia e a mulher ligou de novo, desesperada. E no terceiro dia a mulher ligou desesperada, já estava ligando mais de uma vez por dia. E eu disse, tá certo, olha, amanhã eu vou pegar toda a documentação, pegar o contrato, pegar tudo e você assina. E ela me disse a seguinte frase, ela disse... Olhe, eu tenho um bebê aqui e já cortaram minha luz e minha água. Eu preciso me mudar. E aí eu disse, não. Não vou alugar para essa mulher. E eu não vou alugar por quê? Porque ela estava saindo de um lugar porque estava com várias contas de água e de luz atrasadas. E provavelmente alguns aluguéis atrasados. Sabe? E esse desespero dela era justamente isso. Ela queria ir para outra casa para juntar mais conta de luz, juntar mais conta de água, juntar mais aluguéis sem pagar em cima de mim, né? E quando você quer ajudar alguém, você quer ajudar alguém não da forma como ela quer, né? Não dessa forma, né? Não é desse jeito que você ajuda alguém. E eu disse, olhei para minha mulher e disse, não. Né? Próxima vez que ela ligou, eu disse, já aluguei. Ela me xingou de todos os nomes do mundo e, né, eu pulei uma fogueira. Desejo todo bem para ela, para a família dela, para todos, mas, né, desespero gera isso. O universo não gosta de desespero. Quando você sabe o que quer, quando você corre atrás do que você quer, você vai eliminando esse desespero, você vai aprendendo, você vai criando. Agora, eu quero lhe mostrar uma forma que eu faço, como eu faço, certo? Como é que eu co-crio? É muito simples. Eu lanço algo que eu quero, eu lanço um desejo, eu quero isso. Eu quero que isso se realize, eu quero manifestar isso, eu quero co-criar isso. E aí, eu solto. Eu digo, eu quero isso. Aí vem medo, dúvida, desespero, angústia, raiva, dúvida, né? E tudo que vem, eu não reprimo. Ah, não posso ter dúvida, não, deixa a dúvida vir. Vem o medo de que aquilo não se realize. Não posso ter medo, não, de forma nenhuma. Você sabe, você quer guardar esse medo? É isso que você quer guardar esse medo? Não, deixe que ele venha, deixe que ele suba, deixe que ele venha, tranquilo. Aí você diz sim. Faça a experiência, pense em algo que você quer. Eu estou pensando aqui também. Não vem uma mistura de sensações. Você não precisa dizer o nome, você não precisa identificar. Desde que essa sensação venha. Não resista. Quando você resiste, você está alimentando ela. Quando você reprime, você está alimentando e guardando. De uma forma ou de outra, resistindo ou reprimindo, é a mesma coisa, né? Então, desde que venha e diga sim. Desde que venha mais e diga sim. Se você fizer assim, você sabe, vem o medo, vem o desespero. Aí você diz sim. Isso é resistir, viu? Você não está enfrentando o medo. Você está convivendo com o medo. Você sabe como é que você conhece o líder? Em qualquer situação, né? Nós somos mamíferos, né? Nós temos muitos comportamentos mamíferos. Eu não acredito exatamente na lei na teoria da evolução, mas nós somos mamíferos e nós temos comportamentos muito semelhantes a muitos mamíferos. E como é que você sabe quem é o líder de um grupo, de uma manada, né?
gorilas, né? Ele está aberto, ele tá aberto, né? Porque os outros, quem não é alfa, sabe? Ele se fecha, ele se protege. O líder, ele se abre, ele ocupa o espaço, ele abre o peito. E isso ele está dizendo assim: eu não me sinto ameaçado. E o sim que você vai dizer para essas emoções é você dizer: pode vir medo, sim, pode ficar, não tem problema. Eu não me sinto ameaçado pelo medo. Eu posso sentir medo. Medo, você é bem-vindo. Ah, desespero. Mas eu tenho que manifestar isso. Vem desespero. E você é o alfa. Ou a alfa. Né? Existem alfas mulheres, né? Só existem alfas mulheres. Eu acho que existem mais alfas mulheres do que alfas homens hoje em dia. Né? E você é a alfa. Você chega e diz: pode vir angústia, pode vir medo, pode vir desespero, pode vir o que vier. Você deixa que vem, você diz sim para essa sensação. Diga sim, é assim que eu faço, é assim que eu cocrio, é assim que eu manifesto. Qualquer hora do dia que você lembre daquilo, você lembre daquela situação, né? Aí você, ai meu Deus, aí você não resiste, né? Deixe que venha e diga sim. E o que você percebe é o seguinte: quando você existe ou você reprime, você está alimentando isso. E quando você não resiste, não reprime, você recebe. A primeira coisa que você percebe é que ela perde a força. E depois ela vai saindo. Vem aquele pensamento: e se eu não conseguir? Aí você, ok, se eu não conseguir, pode vir. Se eu não conseguir, pode vir, pode vir. E se eu não conseguir, sim. E diga sim mais uma vez para eu não conseguir. E quando vem o seu não, sim, ok, né? Tranquilo. Toma até um gole de café. De preferência, forte, sem açúcar. E delicioso como a vida deve ser. Então isso é soltar. Se você é homem, você está sozinho, isso conquista qualquer mulher. Se você é mulher, essa atitude conquista qualquer homem. Se você é homem ou mulher, essa atitude atrai, cocria qualquer coisa. É só você deixar que venha e dizer sim, sim. E foi assim que eu cheguei ao ponto, né, que eu chegava numa festa com meus amigos e eu olhava e dizia assim: escolha a menina que você quiser que eu fique, contanto que ela não esteja acompanhada. E eu já tinha levado tanto fora, já tinha quebrado a cara tantas vezes, já tinha me sentido bosta tantas vezes, humilhado tantas vezes, que você perde completamente o medo. E o universo ama isso, as mulheres amam isso, os homens amam isso, as pessoas gostam de pessoas naturais, que sabe, confiam no universo, confiam na vida, confiam em si mesmas, confiam em Deus. E eu quero só lhe dizer uma coisa, né? Só para terminar isso. Sabe, eu sou casado com a mulher mais fantástica que eu já conheci na minha vida. E se eu não tivesse aprendido tudo isso,
se eu não tivesse, sabe, se eu não tivesse chegado ao ponto de me sentir tão tranquilo, tão, sabe, confiante na vida, ela não estaria comigo. Ela não estaria comigo, né? E outra coisa, se você é mulher, se você é homem, pessoas que têm opções não precisam provar nada para ninguém, né? Você não precisa provar nada para Deus. Deus não precisa provar nada para você. Então, não tenha medo de pedir, não é uma prova, você não está testando, você não está se colocando como a professora que está testando o universo, não. É uma relação que nós estamos aprendendo a ter com Deus, com o universo. Nós estamos reaprendendo a lidar com isso. É isso que nós estamos fazendo lá no grupo. Então, né, só para terminar, eu quero deixar isso muito claro, né? Eu fui para uma igreja outro dia e o pastor dessa igreja, uma igreja muito conhecida no Brasil, uma igreja evangélica, que boa parte da minha família frequenta, uma igreja muito tradicional. E eu fiquei muito aborrecido, sabe? Porque o pregador desse dia, ele, que é uma pessoa muito importante dentro da igreja, não é nem dessa igreja, ele é, sabe, um líder. Ele começou a falar que quando você morre, você vai para o céu, você vai receber um crachá, né? Aqueles que estão salvos vão receber um crachá para entrar no céu. E aquilo me aborreceu muito, sabe? Porque eu cheguei para minha mulher, eu digo assim, eu não preciso de crachá para entrar na casa do meu pai. E ele dizendo assim, você vai poder mostrar o crachá para as pessoas e dizer, olha, eu estou salvo. E você não está, e não sei o quê. Primeiro, tantas coisas erradas que eu poderia criticar nisso, mas eu só quero criticar uma. Sabe? Você não precisa de crachá para falar com seu pai. Você não precisa de autorização para falar com seu pai. E eu estou falando do seu pai aqui e o seu pai maior, o seu pai verdadeiro. Você não precisa medir, sabe, dizer assim, eu já pedi isso. Não, 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 isso eu faço. Sabe com que eu faço isso? Eu faço com pessoas que não têm uma relação muito forte comigo, porque tudo que eu preciso do meu pai físico, né, meu pai biológico, tudo que eu preciso do meu pai eu peço para ele. Se ele pode, ele me diz sim. Se ele não pode, ele me diz não. E eu sei que se ele pudesse, ele faria. E esse não é um não, é dizer, meu filho, eu não tenho como lhe ajudar agora. Eu não tenho a menor possibilidade. Sabe? Mas eu tenho essa confiança no meu pai biológico. Eu sei que algumas pessoas não têm. Eu passei 32 anos, né, afastado do meu pai. Eu sei, eu entendo. Mas eu estou falando que um pai que tem uma relação com você, você não precisa de um crachá. Eu vou visitar meu pai, eu não preciso me identificar na porta, né? Eu não preciso mostrar meu documento, olha, está aqui, tá vendo? Eu sou filho dele, né? Pai, olha, tá aqui, ó, sou seu filho, ó, eu estou de crachá. Eu não entro na casa do meu pai e meu pai disse assim, que ele autorizou a entrar aqui, né? Você não precisa de um crachá, você não precisa de autorização, você não precisa de melindro, né? É melindro que chama para falar com seu pai, para pedir o que você quiser para o seu pai. E você também confia, essa confiança que só é gerada através de uma relação, de que se aquilo não aconteceu da forma que você queria, relaxe, acredite, coisa melhor vem. Às vezes um filho pede uma coisa e a gente
não dá aquilo que o filho quer, talvez porque não seja a hora certa, não seja o melhor para ele aquilo agora, talvez porque você sabe algo melhor, né? Eu me lembro uma discussão que eu tive com minha mulher. Ela chegou e ela queria fazer faculdade e ela estava em dúvida entre dois cursos e eu disse para ela, escolha esse. E ela disse, não, vou escolher o outro. Eu disse, sabe, você está fazendo a escolha errada? Minha mulher olhou para mim e disse assim, não, porque você não está me apoiando. Eu disse, olha, você quem vai escolher o curso. Nós vamos agora fazer a matrícula no curso que você quiser, mas eu lhe conheço. Eu estou dizendo para você que você está fazendo a escolha errada, né? Eu disse, você tem que me apoiar. Eu digo, eu lhe apoio. Vamos agora fazer a matrícula no que você quiser. Mas se você escolher esse que você está querendo escolher, você está fazendo a escolha errada. Resultado, ela fez a escolha errada, né? Muitas vezes Deus nos deixa fazer a escolha errada. Muitas vezes Deus nos impede de fazer a escolha errada. Isso é uma relação. Cocriação é isso. Co-criar significa criar com. Você não está criando sozinho. Não desista. E se você quiser fazer essas experiências, aqui embaixo. Se você já não está lá, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, clique e vá, né? Tá muito interessante. E agora nós estamos começando a ter, porque a experiência é experiência, nós estamos começando a ter resultados positivos e resultados negativos. E isso é bom, isso é aprendizado, isso é crescimento, né? Se você não está preparado ou preparada para experimentar, para sujar as mãos com as engrenagens da cocriação, né? Eu gostaria muito que você estivesse lá, mas talvez não seja o momento certo para você. É gratuito, é só ir lá e entrar. Se você quiser realmente brincar, desmontar, entender isso, né? Então, um grande beijo para você. Eu espero não ter falado demais, 52 minutos, quase uma hora de vídeo, né? Mas é isso aí, né? Fantástico dia. Forte, sem açúcar e delicioso para você. Até nosso próximo encontro.